Na escuridão sufocante de uma noite de verão sobre o Mar Negro, onde o som das ondas se misturava ao sussurro do vento carregado com o aroma de sal e fumaça de pólvora distante, uma história de guerra se desenrolava, escrita por forças invisíveis. Era uma sinfonia delicada de tecnologia, inteligência e ousadia, a marca da guerra moderna, onde máquinas pequenas podem derrubar gigantes. O destaque foi o ataque audacioso em 7 de agosto, quando forças especiais ucranianas, sob o comando da Diretoria de Inteligência de Defesa, desferiram um golpe devastador no coração da rede de defesa aérea russa na Crimeia ocupada. A operação não só demonstrou a engenhosidade de tecnologias de baixo custo, mas também marcou um ponto de inflexão na guerra assimétrica, com a Ucrânia usando drones caseiros para enfrentar sistemas de defesa avançados da Rússia. Segundo o jornal The Militarny, publicado na quarta-feira, 8 de agosto, o radar 98L6E Yenisei, peça crucial do sistema de defesa aérea S-500 Prometei, que a Rússia chama de escudo impenetrável, foi violado por drones kamikaze FPV caseiros e baratos, lançados a partir de drones marítimos não tripulados Magura V5. Uma realidade impressionante. O relatório destacou que um único radar Yenisei custa cerca de 275 milhões de reais, enquanto cada drone FPV custa menos de 5.500 reais, criando uma enorme diferença de custo-benefício na guerra. A operação começou no início de agosto, em bases secretas ao longo da costa ucraniana, onde a unidade de elite Primary, chamada de Fantasma em alguns relatórios internos, sob o comando da Diretoria de Inteligência de Defesa, iniciou os preparativos. Esses soldados anônimos, engenheiros habilidosos e especialistas em inteligência de fontes abertas do grupo Cyber Borochno passaram semanas analisando dados de satélite, imagens de drones de reconhecimento e postagens russas vazadas nas redes sociais. Eles sabiam que a Crimeia, península estratégica ocupada pela Rússia desde 2014, era protegida por uma rede densa de defesa aérea com o sistema S-500 Prometei como seu ápice. O radar 98L6E Yenisei, testado pela Rússia entre 2000 e 2020 e oficialmente colocado em serviço em abril de 2021, era o olho que tudo via do sistema. Equipado com uma matriz de varredura eletrônica ativa e capacidades avançadas contra interferências, ele podia detectar e rastrear alvos aerodinâmicos a até 600 quilômetros, alvos balísticos a altitudes de 100 quilômetros e transmitir dados em tempo real para postos de comando, coordenando com mísseis interceptadores como os 40N6E e 9M96. Montado em um chassi de 4 eixos MZKT, com uma antena giratória de 360 graus dividida em 2 segmentos, não era um radar comum, mas uma fortaleza móvel, implantada na Crimeia para proteger bases navais e aéreas russas contra mísseis hipersônicos ou drones. O sistema S-500 Prometei, com seu míssil 40N6E, com alcance de 400 km e velocidade Mach 14, e o 9M96, com alcance de 120 km e alta manobrabilidade, foi projetado para combater alvos hipersônicos a até 200 km de altitude, tornando o Yenisei essencial para a precisão de alvos. A Ucrânia, porém, não era uma adversária fraca. Anos de guerra exaustiva ensinaram a transformar limitações em vantagens. A unidade Primary começou identificando a localização do radar Yenisei, usando dados de inteligência de fontes abertas do Cyber Borochno, determinando suas coordenadas perto da costa sul da Crimeia, escondido por terreno montanhoso e domos radiotransparentes da era soviética. Esses domos, com até 20 metros de diâmetro e feitos de materiais compostos resistentes, foram projetados para ocultar o radar de reconhecimento óptico, mas não conseguiram protegê-lo do esforço incansável da inteligência ucraniana. Engenheiros ucranianos personalizaram dezenas de drones kamikaze FPV,
Máquinas compactas pesando de 5 a 10 quilos, carregando ogivas de 2 a 3 quilos de TNT, com velocidade máxima de 200 km por hora e alcance de 10 a 15 km. Controlados por câmeras de visão em primeira pessoa, com menos de 100 milissegundos de atraso de sinal, esses drones eram feitos à mão, combinando componentes civis como motores elétricos sem escovas, baterias de íon lítio e sistemas de controle de fabricantes ucranianos como a Aeropract ou pequenas oficinas em Kiev. Alguns drones foram equipados com ogivas perfurantes equivalentes a 5 kg de TNT, capazes de penetrar as conchas compostas dos domos antes de explodir. Para executar o ataque, era necessária uma plataforma de lançamento segura para contornar as defesas costeiras russas. Foi aí que entraram os drones marítimos não tripulados Magura V5. Embarcações navais autônomas, com 5,5 metros de comprimento, pesando 1.000 quilos, com velocidade máxima de 80 km por hora e alcance operacional de 800 km. Equipados com navegação GPS/NS resistente a interferências e capacidade de carregar 4 a 6 drones FPV, os Magura V5, desenvolvidos por engenheiros ucranianos desde 2023, já haviam provado seu valor contra a frota do Mar Negro russa. Eles podiam mergulhar a 3 metros por 30 minutos para evitar detecção e usavam sonar passivo para detectar submarinos russos a 5 quilômetros. Na preparação, as equipes Primary passaram horas em simuladores, praticando lançamentos de drones FPV a partir de Magura V5 em movimento a 40 a 50 km por hora, garantindo precisão em condições de mar agitado nível 4 a 5. Eles criaram planos de contingência. Se um Magura fosse detectado, ele se autodestruiria com uma ogiva de 200 quilos, criando uma cortina de fumaça para os drones FPV escaparem. O plano foi mantido em segredo, com apenas alguns poucos sabendo dos detalhes, usando criptografia resistente a computadores quânticos para evitar sistemas russos de guerra eletrônica como o Krasuka-4. Quando o sol se pôs em 6 de agosto, a operação começou. De uma pequena baía perto de Odessa, 3 drones Magura V5 foram lançados sob a cobertura da escuridão e de uma névoa química. Cada um carregava 4 drones kamikaze FPV em tubos de lançamento compostos à prova d'água, prontos para ativação remota via satélites Starlink. Os drones Magura moviam-se silenciosamente, usando motores elétricos híbridos para reduzir o ruído, navegando a 30 km por hora para economizar combustível e seguindo uma rota em zigue-zague para evitar radares costeiros russos como o Podsonur-E, capaz de detectar alvos de superfície a 450 km. Operando na banda VHF com varredura de 360 graus, o Podsonur-E monitora vastas áreas marítimas, mas a Ucrânia traçou uma rota usando dados climáticos para mascarar assinaturas térmicas. De um centro de comando subterrâneo em Kiev, operadores monitoravam dados em tempo real. Coordenadas GPS, velocidade do vento e imagens infravermelhas dos drones Magura. Eles sabiam que a rede de defesa aérea russa na Crimeia era letal, com o sistema S-400 Triumph, incluindo o radar 92N6E Gravestone, com alcance de detecção de 600 km, rastreando 300 alvos simultaneamente, e mísseis 48N6DM, com alcance de 250 km e velocidade Mach 14, combinados com o Pantsir S-1, com alcance de 20 km e mísseis 57E-meio a Mach 3,5 para defesa de curto alcance. O radar Yenisei, posicionado a 5 km do litoral em terreno elevado e escondido em um domo, era protegido por uma companhia de infantaria russa e sistemas de guerra eletrônica.
O Panthers S-1 também contava com canhões automáticos 2A38M disparando 5.000 tiros por minuto, embora sua eficácia diminuísse à noite devido à dependência de radar infravermelho. Por volta das 2 da manhã de 7 de agosto, quando os drones Magura se aproximaram a 10 quilômetros da costa da Crimeia, a tensão tomou conta do centro de comando em Kiev. Pequenos drones de reconhecimento RQ-20 Puma, com alcance de 15 quilômetros e câmeras térmicas, foram lançados a partir dos Magura para confirmar o alvo. Voando a 50 metros em modo furtivo, eles transmitiram imagens. O radar Yenisei estava operacional, sua antena girando lentamente, ladeado por 2 unidades Panzer S-1 a 500 metros de distância. A ordem de ataque foi dada. Do Magura líder, 2 drones kamikaze FPV foram lançados por molas de gás comprimido a 100 km por hora. Eles seguiram um caminho parabólico, começando a 20 metros acima da água para evitar radares terrestres, acelerando para 180 km por hora perto da costa. Operadores, a centenas de quilômetros de distância, guiavam-nos com óculos FPV com precisão de 1 metro. Um drone de reconhecimento reserva avistou um canhão ZU-23-2 próximo, disparando 2.000 tiros por minuto, mas ele não foi ativado a tempo devido a dados atrasados. O ataque ficou dramático. O primeiro drone FPV, chamado Ghost One, saiu de seu tubo de lançamento com um zumbido elétrico suave, cortando a noite escura como breu. Ele voou baixo, a apenas 5 metros acima da água, para explorar a desordem do solo contra radares, mantendo 150 km por hora para economizar bateria. A 2 km da costa, Ghost One subiu para 100 metros para ultrapassar o terreno montanhoso, ativando manobras aleatórias, zigue-zagues de 30 graus a cada 10 segundos, para evitar ser rastreado. Um radar próximo, Casta 2E2, com alcance de 150 km para alvos de baixa altitude, tentou travar no drone, mas o Ghost One mudou as frequências de sinal para evitar interferências. As defesas aéreas russas reagiram rapidamente. O radar 92N6Z do S-400 detectou a fraca assinatura térmica e de radar do drone a 8 km, transmitindo dados ao centro de comando em Sebastopol. Alarmes soaram nos bunkers russos e o primeiro Pantsir S-1 disparou um míssil 57E6Z a Mach 2, perseguindo o Ghost 1 com orientação infravermelha. Mas o drone ucraniano era ágil. Seu operador puxou o joystick, fazendo-o mergulhar para 10 metros, onde a desordem do terreno confundiu o míssil. O míssil russo errou, explodindo a 50 metros em uma bola de fogo que iluminou o céu. Tropas russas ativaram holofotes, mas o Ghost 1 mudou para o modo de voo cego para evitar detecção óptica. Sem se deter, o Ghost 1 avançou para seu alvo, serpenteando por um vale estreito onde a varredura do radar Yenisei era obstruída, usando um mini-jammer integrado para perturbar as frequências de radar russas de 5 a 18 GHz. A 1 km do alvo, ele acelerou para 200 km por hora, colidindo com o domo radiotransparente. As defesas russas reagiram freneticamente. O segundo Panzer S-1 disparou 3 mísseis, mas o Ghost 1 desviou com loops de 20 metros de raio, evitando 2 e sobrevivendo a um quase acerto que danificou uma hélice. No último momento, a câmera FPV capturou a rotação lenta da antena do Yenisei antes que o Ghost 1 atingisse o arranjo principal com uma ogiva de 3 kg, desencadeando uma explosão ensurdecedora. O ataque, do lançamento ao impacto, levou 2,9 segundos após passar pelo último Panzer. Um confronto fugaz, mas intenso, entre homem e máquina. A explosão destruiu a antena e provocou incêndios nos sistemas elétricos, paralisando a transmissão de dados do Yenisei por 10 minutos. O ataque não parou por aí. Do segundo Magura, 3 outros drones FPV atacaram radares auxiliares como o Nebo SVU, com alcance de 600 km, focado em alvos terrestres,
e o Podlet K1, com alcance de 200 km anti-drones. O Ghost 2 voou mais reto a 200 metros para evitar as unidades Pantsir, mas foi detectado pelo Yenisei parcialmente operacional. A Rússia ativou a guerra eletrônica, interferindo no sinal de controle do drone e perturbando seu feed FPV por 5 segundos. O operador ucraniano mudou para o modo autônomo, com inteligência artificial guiando o Ghost 2 por GPS. Ele mergulhou em direção a um segundo domo, desviando de 4 mísseis Pantsir ao seguir o terreno, ajudado por ventos de 15 km por hora. A segunda explosão destruiu o Podlet K1, com o tempo de resposta russo, apenas 2,8 segundos da detecção ao disparo, sendo muito lento. O Nebo SVU, com sua antena de 25 metros, rastreando 200 alvos, sofreu danos graves em seu processamento de sinais, interrompendo toda a rede de defesa. Enquanto isso, o terceiro Magura lançou um drone contra um radar escondido mais profundamente. O Ghost 3 voou em modo de silêncio de rádio, usando sensores inerciais para evitar a guerra eletrônica russa, e passou por uma pequena floresta para se proteger. A Rússia, percebendo a ameaça, enviou um helicóptero Mi-28N com radar Arbalet, com alcance de 20 km de uma base próxima. Suas hélices rugiam enquanto disparava foguetes S-8 na área suspeita, mas o pequeno drone ucraniano, voando baixo sobre a copa das árvores, escapou. A 500 metros do alvo, o Ghost 3 acelerou para 220 km por hora, perfurando o domo e atingindo o equipamento do Yenisei, causando danos graves. O Mi-28N, com velocidade máxima de 320 km por hora e foguetes S-8 com alcance de 2 km, disparou 12 foguetes, mas apenas danificou levemente o terreno ao redor, permitindo que o Ghost 3 completasse sua missão. O resultado do ataque foi devastador para a Rússia. O radar 98L6E Yenisei foi parcialmente destruído, sua antena principal estilhaçada, perdendo a capacidade de varredura de 360 graus e interrompendo o sistema S-500 na região. Radares auxiliares como o Nebo SVU e o Podlet K1 foram eliminados, criando uma brecha enorme na rede de defesa aérea, abrindo o caminho para mais ataques. A Ucrânia não sofreu perdas humanas, sacrificando apenas drones baratos, enquanto a Rússia perdeu milhões em equipamentos. A Rússia respondeu, intensificando patrulhas e implantando unidades S-500 reserva, mas o dano era evidente. Vídeos divulgados pela Diretoria de Inteligência de Defesa mostraram fumaça subindo dos domos e análises de inteligência de fontes abertas confirmaram os danos aos radares. Estimativas sugerem que essa brecha permitiu à Ucrânia realizar 2 ataques aéreos adicionais, com mísseis Storm Shadow em 24 horas, atingindo depósitos de munição russos em Sebastopol. A retirada foi impecável. Após lançar seus drones, as unidades Magura V5 voltaram, acelerando em direção à Ucrânia a 70 km por hora, mergulhando a 2 metros sob a água em modo furtivo para evitar radares. Ao amanhecer, todas estavam seguras, deixando a Crimeia em caos. Durante a retirada, um Magura detectou e evadiu um barco de patrulha russo da classe Grashonok com radar Furk, com alcance de 100 km, mudando de direção abruptamente e usando iscas de sonar.